Tudo que é mais fácil tende a se repetir. E nem sempre o que é mais fácil é bom. Os hábitos que afastam você dos objetivos que você quer a longo prazo, qualquer ser humano, eles tendem até a ser mais fáceis. Não se exercitar é mais fácil. Comer comida porcaria é mais fácil. Quando você permite que o alcoolismo vá criando raízes na sua casa, raízes no seu relacionamento, se alimentando daquilo que aparentemente é mais confortável até para você, você passa a aumentar o risco dele sair no futuro. Mas a decisão é sua. O Vitor não está dizendo como você tem que viver sua vida. Ele está te mostrando caminhos para você entender como alcançar objetivos que você quer, baseado em ciência e baseado em dezenas de casos de sucesso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você está assistindo agora é um vídeo gravado ao vivo, numa live nas minhas redes sociais, em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência. Tá? Então você vai ver aqui várias perguntas sendo respondidas ao vivo. Se você quiser que a sua pergunta também seja respondida, participe de uma dessas lives que eu chamo de Pergunta para o Vitor. Pergunta da Marga. Obrigado, Marga, pela pergunta. Olha só a pergunta dela. Diz o seguinte: Vitor, meu filho associa assistir futebol com cerveja e ele quer que eu compre para ele ficar em casa. Olha só a situação dela. Ela está dizendo assim que o filho dela associa futebol com cerveja. Né? Ele gosta de tomar cerveja enquanto assiste futebol. E ele quer que a mãe compre para ele ficar em casa. A Marga não chegou a perguntar, mas eu fico imaginando que ela deve estar interessada em saber como lidar com uma situação assim e qual o impacto que isso pode causar em cada decisão, né? Você vai perceber que aqui eu vou te ajudar a entender o impacto das suas ações. E na medida em que você entende o impacto das suas ações em relação à pessoa que você ama e quer que pare de beber, você passa a ser capaz de tomar atitudes muito variadas que podem levar no caminho da sobriedade dessa pessoa que você ama. E o impacto das suas ações é muito poderoso. Pode fazer a diferença realmente entre anos de alcoolismo para semanas ou meses em que essa pessoa que você ama queira parar de beber. E o impacto que você vai causar nela não necessariamente ele acontece numa única intervenção, ele acontece em atitudes do cotidiano, em atitudes do dia a dia. Muitas vezes por atitudes que estão embaixo do seu nariz e que você não percebeu, porque esse impacto das suas atitudes perante o alcoolista ele vai passando muito automático. Muitas vezes talvez você nem pense em relação ao que você gostaria de fazer ou o impacto que isso pode causar. Vamos olhar para a pergunta da Marga sobre essa perspectiva. Olha, o filho dela, ele gosta de assistir futebol na televisão e gosta de tomar uma cerveja enquanto faz isso. Gosta de beber enquanto faz isso. E ele quer que a mãe dele compre, porque ele acha agradável beber, ele não acha que beber é um problema. Né? Certamente a pergunta já entendo que a mãe acha que é um problema, provavelmente deve ser um problema mesmo, pelo menos a mãe não gosta da forma que ele bebe, só que ele não vê problema ainda, ele quer que a mãe compre, sobre o pretexto de que assim ele ficaria em casa. E perceba como isso acontece, olha só, isso é um tipo eu não quero colocar um termo de moral nesse adjetivo que eu vou usar, mas é um tipo de chantagem. Chantagem, olha só. Poxa, eu tenho que dar cerveja para o meu filho beber em casa para que ele não saia para a rua, porque, meu Deus, eu fico com medo que ele saia para a rua. Nós estamos numa situação em que se ele sair para a rua, pode ser perigoso. Se ele sair para a rua, ele vai ter vários riscos. E daí vem um pensamento, talvez, da mãe ou do familiar de que em casa, pelo menos eu vou ter o conforto de saber que ele está bem, pelo menos eu vou ter o conforto de saber que está tudo certo com ele. Mas olha como essa chantagem, eu não estou dizendo que ele faz isso de sacanagem, ou ele faz isso porque ele quer que a mãe se ferre, nada disso. Mas é assim que vai ficando por baixo dos panos, essa dinâmica que se estabelece. E aí o que a mãe tende a fazer? Né? Pode ser que se ela não entender isso bem, ela tende a fazer o quê? Ela faz o que é mais fácil para ela. Que é o quê? Dar cerveja para ele beber em casa. Afinal de contas, Vitor, se eu não desse cerveja para ele beber em casa, ele daria um jeito de beber fora. E pode ser que seja verdade, mas faz toda a diferença do mundo
a mão que deu a cerveja para ele? Da onde veio o dinheiro que ele foi comprar cerveja? E aonde ele bebeu? Porque quando ele assiste futebol, ele associa a cerveja, o futebol passa a ser tipo um gatilho, né? Toda vez que estiver assistindo futebol, vai ter vontade de beber uma cerveja. E aí, ele faz isso em casa, a casa dele vira um gatilho. A casa dele vira um gatilho. E aí, ainda mais com a conivência da mãe. E sem perceber, a mãe vai acabando criando uma dinâmica em que ela é responsável não por influenciar, mas por controlar imediatamente as consequências desse filho. E como é que ela vai entender? Como é que ele vai entender isso? Ele vai entender que ele não precisa se preocupar em ser responsável. É fácil, tudo que é mais fácil tende a se repetir. E nem sempre o que é mais fácil é bom. Os hábitos que afastam você dos objetivos que você quer a longo prazo, qualquer ser humano, eles tendem até a ser mais fáceis. Não se exercitar é mais fácil, comer comida porcaria é mais fácil. E aquilo que é mais fácil, que é mais prazeroso, que alivia mais, não necessariamente é bom. Beber para o alcoolista muitas vezes vai ser a saída mais fácil. E o que acontece? Se você colabora para tornar mais fácil um hábito que você não quer incentivar, você está alimentando esse hábito. Pela natureza dos hábitos do comportamento humano. Por quê? Mas perceba, a mãe que paga a cerveja para o filho ficar bebendo em casa enquanto assiste TV, ela está também indo pelo lado mais fácil. Eu não estou dizendo que é fácil ela pensar e que o filho pode a qualquer momento usar esse argumento de que vai sair de casa e ela vai ficar ansiosa com isso. Na medida em que ela responsabiliza, ela deixa nas mãos do filho, que não está tomando boas decisões, o bem-estar dela, ela está pensando mais nela do que no filho. Ela está pensando mais nela do que no filho. Se você dá cerveja para o seu filho beber em casa, porque você tem medo que ele saia de casa e vá beber fora, você está pensando mais em você do que no seu filho. Mais nos seus sentimentos do que no seu filho. E está tudo bem isso. Só que eu gostaria que você observasse. Por quê? Pensa bem, se a longo prazo, se eu consigo criar interesse nessa pessoa em parar de beber, na medida que eu atuo no cotidiano, na medida em que eu torno mais coerente a mensagem que eu quero passar, de que, olha, eu não acho que o álcool é a melhor solução para resolver as coisas e eu não quero ser conivente com isso. E na medida que você é conivente, que você facilita, acabou. Você está alimentando o alcoolismo dessa pessoa. Porque talvez seja mais fácil para você naquele momento. E, de novo, está tudo bem. Mas você tá ficando refém de uma possibilidade, de um risco a curto prazo, né? Ele sair naquele dia e se ter algum problema, ter algum acidente, ter algum risco realmente, não é impossível. Só que às custas de você manter um comportamento de risco ao longo de décadas. Ele sair uma vez é um risco. Ele sair 300 vezes é um risco muito maior. Muito maior. E quando você permite que o alcoolismo vá criando raízes na sua casa, raízes no seu relacionamento, se alimentando daquilo que aparentemente é mais confortável até para você, você passa a aumentar o risco dele sair no futuro. Mas a decisão é sua. O Vitor não está dizendo como você tem que viver sua vida. Ele está te mostrando caminhos para você entender como alcançar objetivos que você quer, baseado em ciência e baseado em dezenas de casos de sucesso. Certo? Que mais? Olha só, tem mais algumas perguntas aqui. Vamos ver. Olha, interessante, Cirlei, a pergunta dela é a seguinte. Ela falou assim, ó, essa é uma pergunta talvez um pouco mais avançada, tá, Cirlei? Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo tornar ela simples para a maior parte das pessoas, que tem muita gente que está chegando, tem gente que me acompanha há mais tempo. Até para eu saber isso, me diga aqui nos comentários se você já me acompanha há mais tempo, se você já está começando a entender as coisas. Coloca para mim assim, hashtag somos 1%. Se você está começando a me acompanhar agora, faz poucas lives, você ainda está se ambientando aqui, seja muito bem-vindo também. E coloca para mim aqui hashtag novato ou novata e a cidade de onde você é. A pergunta da Cirlei é a seguinte. Olha, hoje eu perguntei para o meu esposo, que saiu ontem ao meio-dia e chegou meia-noite, se isso é normal para homem casado. E ela pergunta, eu errei com essa pergunta? E eu vou te dizer uma coisa, Cirlei. Você só é um erro. Erros e acertos, eles não existem em absoluto, tá? Em absolutos. Uma coisa é errada ou certa
de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é fazer ele parar de beber, aí nessa medida eu diria que daí você não está tomando a atitude que vai te levar para esse lugar. Né? Um erro é, eu quero ir para o sul, e aí eu começo a pegar um caminho que me leva para o leste. Aí é um erro. Por quê? Por conta da referência que eu tenho. Se eu quero ir para o sul, ir para o leste é um erro nesta medida. Certo? Agora, por que eu estou dizendo que talvez seja um erro isso que você está dizendo? Eu vou explicar. Porque quando você usa um argumento tão discutível quanto esse com o alcoolista, você tira o foco do que é importante. E você passa a perder tempo com diálogos que não vão levar a lugar absolutamente nenhum. Existem duas formas de você expressar aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Uma dessas formas é a forma moral. Eu parto de um argumento moral e a partir desse argumento moral eu decido o que é certo e errado na vida das pessoas e eu coloco regras que estão sob o julgamento de terceiros. Do tipo assim, é normal para um homem casado sair um dia de meio-dia e voltar à meia-noite? Isso é absolutamente discutível. Quem é a pessoa, pensa comigo, quem é a pessoa que decide o que um homem e uma mulher casada devem fazer? Onde é que está escrito as leis e as regras que regem os casamentos? Né? Agora, e por que você acha que essas regras são mais importantes do que o que você pensa? Deixa eu colocar isso de uma outra forma. Sempre que a gente tem um raciocínio moral em que a lei está fora de nós e é essa lei que rege a realidade e que eu falo para os outros seguirem essa lei, que eu quero que os outros mudem a partir desta lei, eu estou me colocando junto com a pessoa, estou convidando essa pessoa para ela ter uma mentalidade escrava, para ela ter uma mentalidade limitada. Isso, por natureza, vai incomodar, porque você está usando esse argumento, com todo carinho, eu te digo, Sirley, em seu benefício próprio, e isso é claro. E você não precisa disso, eu vou te dar uma outra alternativa. Então, na medida que você entende o que eu estou dizendo, o raciocínio de dominação, em que as ordens superiores são maiores do que a própria consciência, que as ordens superiores regem os comportamentos, a gente está sujeito a viver num mundo violento, hostil e abominável. E essa violência ela pode ser em conta-gotas no dia a dia. Por exemplo, quando você fala para o seu marido se isso é coisa de homem casado fazer. Porque você está colocando o poder numa instituição, sabe-se lá qual, que você está determinando que ela por acaso te favorece nesse momento, mas depois ela vai te engolir. Essa mesma regra que você está usando vai te engolir em absoluto. Sabe como? Por quê? Você passa a colocar que o argumento para ele não sair no dia anterior é uma regra, uma lei absolutamente discutível. Então, ele pode discutir. E na medida em que você faz isso, você se empequenece, você se inferioriza. Você coloca como se você não valesse nada, que o que vale é a lei. Agora ele está preso pelas leis do casamento, mas eu vou te falar. Você pode tentar prender uma pessoa assim, mas mesmo uma coisa muito boa, se alguém tentar te prender em um lugar muito bom, isso soa aversivo. Né? Você não viu aí na televisão, no YouTube, às vezes você enxerga pessoas multimilionárias que vivem em casas maravilhosas, que estão em isolamento social, sofrendo em lugares maravilhosos, paradisíacos. Por quê? Porque a ideia de prisão é desagradável. E daí ela afasta do que realmente importa, que é o que eu gosto, o que eu prefiro, quais são os meus valores, o que é importante para mim. E na medida em que eu procuro entender o que eu quero e que seja respeitado o que eu quero, eu não posso mandar nas pessoas, mas eu posso conversar, eu posso negociar, é assim que vai se nutrindo um bom relacionamento, em que as pessoas começam a fazer as coisas de bom grado, ao invés de ficar aquela briga um com o outro, assim, bravo, você faz tudo errado. Não, errado é você. Esse é o caminho que você foi, tá entendendo? E você, na medida que faz isso, você se desvaloriza. Então a sugestão que eu daria é o seguinte: o que está por trás desse seu julgamento moral? Você gostaria de ter ficado mais com ele? Você sentiu a falta dele? É isso? Você ficaria mais feliz se ele estivesse com você ontem? Ou você queria simplesmente que ele fizesse isso porque é para fazer isso? Porque daí você torna as coisas menos atraentes
E você tira uma coisa que é muito valiosa, que é o seu valor. Você começa a soar menos atraente por uma pequena coisa. E não é verdade isso. Não deixa que isso seja dessa forma. Não se exponha dessa forma. Entende? Por isso que é legal você focar. Tem dois lugares que você pode focar. Ou na solução ou no problema. Se a gente foca no problema, a gente enxerga problema atrás de problema. Problema atrás de problema. E a gente fala com os outros na linguagem do problema, na linguagem do julgamento. Agora, quando a gente foca na solução, pensa, tá, o que eu quero? O que eu preciso? O que eu quero? O que eu preciso? O que eu quero? O que eu preciso? Colocando em você o que você quer e colocando em você, pensando assim, como é que eu posso resolver? Mais ninguém, você. Como é que eu posso fazer isso mudar? Entendendo o seguinte, que as pessoas não necessariamente devem as coisas para nós. Não devem. Um marido a convenção que rege um casamento ou uma família é uma convenção de combinados, né? Conveniências, né? A pessoa pode valorizar muito a família, respeita a família. Uma mãe pode ser uma mãe, e não é porque ela é mãe que ela é obrigada a ser uma mãe que vai ajudar o filho a parar de beber, por exemplo. Não é obrigada. Não é obrigada. Entende? Tem umas que dizem que todas são, mas não é obrigada. Obrigação não necessariamente é a melhor forma de resolver problemas de relacionamento. Até diria que ela costuma trazer mais problemas do que solução. Porque na base da obrigação, as pessoas ficam só, nossa, que saco. E às vezes uma coisa muito legal, se for uma obrigação, ela para de ser tão legal por ser uma obrigação. Entende? E a ideia aqui, parar de beber, não é assim, é proibido beber, olha como beber é a pior coisa do mundo. Não, é uma atitude pobre. É uma atitude que restringe ao invés de aumentar o repertório da vida. Tá sacando? E aí vai para outra pergunta. Vem para uma outra pergunta interessante, que é a seguinte. Fala assim, ó, Vitor, tá aqui, ó. Olha que interessante essa outra pergunta, que ela vai bem de encontro a isso. É da Kathleen. Obrigado, Kathleen, pela pergunta. Olha só. Ele disse que vai parar de beber, né? Ele disse que vai parar de beber, mas que isso vai deixá-lo infeliz. Isso vai deixá-lo infeliz. E que nada pode substituir. O que fazer nessa situação? Olha só. Essa pergunta da Kathleen é uma pergunta que eu recebo direto. Que é o seguinte, ele acha que se ele parar de beber, nada mais, ele vai ser infeliz, que nada vai substituir. Pensa bem o que está acontecendo aqui. Você já teve alguma vez na sua vida a ideia de que você só poderia ser feliz de uma forma? Só se determinada coisa acontecer na minha vida eu vou ser feliz. Se não for assim, eu vou ser infeliz. Só se, sei lá, eu ganhar uma promoção no trabalho, eu vou ser feliz. Só se eu passar naquele concurso, só se eu passar, só se eu fizer tal coisa, só assim eu vou ser feliz. Alguma vez você já teve esse tipo de ideia? E você também já teve essa ideia, e ao mesmo tempo, depois você descobriu que não era bem assim, que a felicidade poderia vir de outras coisas? Então, no alcoolismo também isso acontece, porque o alcoolista também é um ser humano, assim como eu, assim como você, que tem uma mente muito semelhante à nossa, na maior parte das coisas. Agora, o negócio é o seguinte, essa ideia que ele tem de que ele vai ser infeliz se ele parar de beber, ela tem por trás disso uma crença que veio, um pensamento, não é um fato, é um pensamento, que veio da onde? Ao longo do tempo ele bebia para aliviar tudo, ele tinha tipo uma varinha mágica. Uma varinha mágica. Imagina só você ter uma varinha mágica. Aí o seu quarto está todo bagunçado, todo sujo. Você vai lá e faz janta, a cozinha fica toda bagunçada. Você pega uma varinha mágica e plim! Tudo fica limpo. Do nada, imediatamente. Sem esforço nenhum. Imagina você usando essa varinha mágica ao longo do tempo. Só que essa varinha mágica, cada vez que você usa, ela faz você perder 6 meses da sua vida. 6 meses da sua vida. Ela faz você diminuir as chances de ganhar, sei lá, R$1.000 ao longo da sua vida. Cada uso, sua vida vai ser distribuída, você vai perder, cada uso vai, sei lá, diminuir R$1.000 no tanto que você ganharia de dinheiro ao longo da vida. Essa varinha mágica vai fazer com que talvez
Aumente, cada vez que você usa, aumenta em 2, 3% as chances de você perder bons amigos. Essa varinha mágica, a cada vez que você usa, vai fazendo você ficar menos inteligente, com mais risco de ter demência, câncer de estômago, esôfago. Faz você ser visto pelos seus filhos como sem orgulho. Faz a vida começar a ser pobre e você viver sempre a mesma coisa. Só que, quando a louça está suja, você aplica essa varinha mágica e ela fica totalmente limpa. E você é acostumado a usar essa varinha mágica. Você não é acostumado a lavar a louça. Aí quando você vai ter que lavar a louça, você não está acostumado. E aí começa a ficar, parece impossível, parece difícil. E um primeiro pensamento pode ser esse: ai meu Deus, a varinha mágica é melhor, porque olha, não sei se a pessoa fica meio enferrujada do resto da vida. E ela fica com a cabeça assim, ó. Assim, ó. Só numa coisa só, a cabeça fechada. Dentro da caverna. E daí ela pode pensar isso. Agora, se você também acreditar que a varinha mágica é a única forma dessa pessoa ser feliz, você vai estar alimentando essa crença. Então, quando o alcoolista parar de beber e ele começar a ficar um pouco infeliz, isso é um sinal de quê? Que o repertório dele de lidar com a vida é baixo. Não é que a bebida é o único jeito que vai deixar ele feliz. Pensar isso faz parte do repertório dele ser baixo. Só que você também, e eu também, eu presumo, tá? Eu presumo, porque eu pelo menos posso falar por mim, pelo menos. E eu tenho certeza que por você que está me assistindo também. Não seja arrogante. Nós sempre podemos nos desenvolver mais para melhorar o nosso repertório, para ter uma vida mais valiosa e mais agradável para nós e para as pessoas próximas a nós. Só que você já percebeu que nem sempre a gente usa a gente tenta desenvolver essa nossa capacidade de viver melhor, de se relacionar melhor, de trabalhar melhor. Nem sempre a gente usa isso. Por quê? Porque a gente tende a ficar numa zona de conforto. Se você quer mais da vida, você vai ter que se esforçar mais. Não existe almoço grátis. Não existe milagre sem sacrifício. Não é mesmo? Mas a varinha mágica faz achar que sim. Só que não existe. A realidade mostra que não existe. E aí, essa incoerência entre a expectativa que ele tem de que a felicidade é bebendo, na medida em que for colocando na realidade isso, aí ele vai podendo ter oportunidade de crescer como pessoa. E se você alimentar a ideia de que realmente não, verdade, se você não tiver convicção plena dentro de você, isso é uma coisa para você trabalhar dentro de você, de que a vida é melhor sem álcool, de que a vida é maravilhosa, pode ser muito melhor do que era antes. Se você não tiver convicção, mesmo nos dias difíceis, porque todo mundo pode ter dias difíceis, e o alcoolista que está parando de beber pode ter até semanas difíceis, mas enquanto ele estiver fazendo por merecer, porque a gente tem uma vida, não necessariamente que a gente sonha, a gente tem uma vida que a gente vai conquistando ao longo do tempo. E o alcoolista muitas vezes não foi conquistando isso. Então ele vai ter que se esforçar para conquistar também, como qualquer pessoa do mundo. E talvez um pouco mais, porque ele ficou usando a varinha mágica. Mas então você tem que ter a convicção de que a vida vai ser mais valiosa assim. A vida vai ser mais valiosa sem beber. E que você não vai tolerar que a vida continue sendo tão pobre quanto vivendo com ele, bebendo do jeito que ele vive. Que você não vai tolerar isso para sempre. E que você espera que ele mude. Não sem intolerância, não sem flexibilidade, não é ser um carrasco agora. Mas entendendo o seguinte, olha, se eu acredito que você pode ser feliz atravessando aquele terreno escuro, aquele matagal fechado, se eu acredito que depois desse matagal fechado, que é assustador, a gente vai chegar num oásis maravilhoso, eu te incentivo a ir pelo caminho difícil. Eu te incentivo com todas as forças. Mesmo quando você estiver chorando no meio do caminho, no escuro, com medo, eu vou te incentivar. Porque eu sei, porque eu confio que vai ter um oásis. Ou que pelo menos, após esse caminho tortuoso, após esse matagal fechado, escuro e assustador, a vida vai ser 300 vezes melhor. E essa convicção extrema tem que nascer de dentro de você. Tem que nascer de dentro de você. Você está vendo tudo isso que está doendo agora, não está? Você quer esperar ficar pior? Tá tudo bem para você viver assim? Enquanto tiver tudo bem para você viver assim, vai estar tudo bem para ele também. 30 vezes mais. O que acharam? Faz sentido? Vamos ver.
Olha só vamos ver se eu leio isso ou não. Ó, olha que interessante, cuidado, olha só. Tem um comentário aqui que pode ilustrar um pouco isso. Vitor, eu tô fazendo tudo errado, eu fui pra casa da minha mãe, ele bebeu mais ainda, e o pior é que ele tem um bar, ele só toma cachaça, agora ele tá parado porque eu falei que se ele continuar bebendo, eu vou embora de novo e não volto mais. Não estou sabendo lidar com a situação com calma. Pois é. Entendi. Olha, perceba o seguinte, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com o alcoolista, perceba os níveis do interesse na mudança. Vitor, eu estou enxergando que o que eu faço está errado. Eu estou enxergando, cara, que o jeito que tá não tá legal. Mas você está começando a ver que tem um mundo que você pode aprender coisas novas, né? Esse mundo não é uma varinha mágica, apesar de às vezes parecer, né? Quando você ouve relatos, né, tem várias alunas minhas que contam relatos, né, dizendo, olha, meu esposo parou de beber depois de 18 anos, ele tinha um bar. Parece mágica, né? Parece mágica. Olha, 18 anos de um alcoolismo grave, ele tinha um bar e ele parou de beber. Né? Se você viu a Semana ACA, você deve ter visto depoimentos, né, de quem aplicou o método ACA. E aí o que acontece? Parece mágica, mas eu vou te dizer, não é mágica. Nada bom de verdade na vida, né? Nem ganhar na loteria costuma fazer bem a longo prazo para as pessoas, sabia? Até quando a pessoa ganha na loteria, a tendência é o quê? Ela gastar tudo e jogar tudo fora. Por quê? Para você ter uma vida melhor, para você conseguir fazer o alcoolista parar de beber, você precisa também se comprometer com o seu processo. Eu não sei se você está me assistindo agora, você está querendo se comprometer com o seu processo ou não. Está tudo bem, só observa isso. Porque essa decisão de, olha, tá, eu estou vendo que é assim, eu estou vendo que eu estou errando, eu estou vendo que eu tenho coisas para aprender. Pode dar um medo inicial, pensar, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E a tendência é ficar nessa. Aí você vai chegar um momento em que você vai tomar uma decisão, tá, eu vou ficar só curiosa para saber como lida com isso? Ou eu vou me comprometer com o processo? Só observa como isso vai acontecendo. É igual o alcoolista. Ele vai começando, eu estou vendo que eu faço tudo errado, meu Deus, eu estou estragando minha família, nossa, eu perdi o emprego que era dos meus sonhos, nossa, minha vida está indo pelo ralo, ai meu Deus, eu vou ser infeliz se eu parar de beber, será que está calculando. E o que o seu comportamento pode causar nele? Ele progredir para ter comprometimento com a mudança. Mas aí o que acontece? Você vai precisar ter esse comprometimento em fazer isso antes, né? Porque não é mágica, parece às vezes, né? Mas não é mágica. Não é mágica. A mágica não é necessária. E você é mais forte do que você acredita. Né? Você é mais forte do que você acredita. Só que você vai precisar acreditar nessa força e fazer essa força aparecer com as suas ações, com o seu comprometimento. Certo? Que mais? Boa. Obrigado, Suzy. Obrigado, Socorro. Focar no positivo, mesmo perdendo a calma. Cara. Foco no objetivo, né? Mas se aprendendo e seguindo firme sem desistir, se cuidando, dando exemplo, Porque tem a decisão, né? Tem gente que quer ser só espectador na vida. Quer olhar para as coisas e ficar vendo, olha, esse barco vai afundar. Olha, tem um furo no barco. Está começando a encher de água. O barco vai afundar. Meu Deus, o barco está furado, vai começar a afundar. Tem gente que vai pegar e vai tentar pegar um baldezinho e jogar água para fora do barco. Meu Deus, mas o buraco é maior, mas eu continuo jogando água para fora do barco. Tem aqueles que vão fazer o quê? Que vão buscar tapar o buraco do barco. Tem esses 3 tipos de pessoa. Você é assim na sua vida, eu sou assim na minha, a gente é assim na nossa vida. A gente pode ver para que lado está indo. E eu posso decidir como é que eu vou fazer. Eu vou ficar só assistindo as coisas acontecerem e lamentando quanto está ruim. E fica ruim, né? Fica ruim. Às vezes fica muito ruim. Ou você vai só, eu vou ver, mas eu vou só pegar um balde aqui e vou começar a jogar fora. Eu sei que isso não vai resolver, mas, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Ou você vai
tomar a postura de fechar aquele buraco. Faz sentido isso? Faz sentido isso? É a postura em relação aos problemas da vida, né? Boa, legal, Cláudia. Parabéns pela atitude. Legal, comprometimento. Conversar ao invés de gritar é bom, né? Conversar ao invés de gritar é bom. Gente, faz sentido então, né? Seguindo em frente. Boa, boa, boa. Tem algumas perguntas mais, está no fim do nosso tempo. Tem boas perguntas aqui. Essa última pergunta aqui eu vou pegar é a seguinte. Vitor, ambiente também é gatilho, né? A minha rua é cheia de bar. Me mudar seria um caminho? A minha rua é cheia de bar, Vitor. Ou sei lá, a minha cidade é cheia de bar. Eu vou te contar duas histórias, tá? A primeira, beleza, o ambiente pode ser um gatilho. Mas você pode mudar, se mudar seria um caminho? Poderia ser um caminho, mas é o seguinte, quando você vai se mudar, caso vá se mudar? Porque se você vai se mudar só para tirar o alcoolista dos gatilhos dele, só para tirar, sem ele ter interesse nenhum em parar de beber, ele provavelmente vai ficar até bravo de se mudar. E você vai estar naquela atitude de controlar, de deixa eu fazer acontecer, eu estou tirando a água do bar com um baldinho, não estou fechando o buraco. Deixa eu te contar duas histórias então. Lembra que eu te falei que tem uma pessoa, que tem uma esposa, né? Claro, eu preservo a identidade dela, mas ela já deu o depoimento dela, que é o seguinte, ela aplicou o método ACA, e o que aconteceu? Ela começou a mudar o jeito de lidar com o marido, e o que acontece? O marido dela, estava te falando agora, né? 18 anos de alcoolismo, nunca queria parar de beber, era poucas vezes que ele aceitava que beber era um problema, ia numa consulta duas, depois ia embora, não se engajava em querer parar de beber. E ela chegou para mim falando assim, Vitor, ele tem um comércio de bebidas. Ele tem um comércio de bebidas. Será que vai dar para fazer ele parar de beber? E parou. Parou no final do ano agora. Dezembro, final do ano, foi a primeira festa, primeiro Natal, primeiro Réveillon, sem ele beber nada. E ficou com a família. Completamente diferente. Por quê? O que você precisa se preocupar principalmente não é imediatamente o gatilho. Porque às vezes a pessoa fica se preocupando com o telhado antes de construir a parede. Beleza, o telhado pode ser legal, talvez lá para frente pode ser que sim, pode ser que não. Esse é um caso, ele trabalhava e até hoje trabalha com bebidas, tá? Trabalha até hoje com bebidas, continua trabalhando com bebidas, parou de beber. E agora outra coisa é a seguinte, tem outra que falou o seguinte, Vitor, que era o seguinte, depois de 20 e poucos anos, tá? 20 e poucos anos, o marido com alcoolismo grave, que eles foram morar numa cidade, em que nessa cidade, no interior lá, ela me contou, eu não vou dar detalhes de onde é, porque para preservar a identidade dela, é o seguinte, lá era muito comum as pessoas envolverem álcool em tudo. Os amigos chegavam para fazer um convite para um casamento ou algo assim, o que era todo final de semana, e daí a hora que ia convidar para o casamento, naquela cultura lá, já convidava para o casamento, que tinha quase todo final de semana, tinha que tomar algumas doses de destilado. Tipo assim, é um sinal de respeito você tomar um shot de bebida destilada para você dizer que você está agradecido pelo convite. Então, bebedeiro o tempo todo. E alcoolismo lá rola solto. Ela me contou coisas apavorantes sobre aquela região lá. De gente que largava o familiar, nem entendem o que é alcoolismo, daí alguém começava a ter alcoolismo, largava a gente na rua. Porque as pessoas, além de acharem que beber é normal e está tudo certo, que não tem problema nenhum, que é um sinal de respeito, elas abominavam e moralizavam quem ficava doente por conta do álcool. E 22 anos, no ano passado ele chegou aí para UTI, porque ele caiu, bateu a cabeça, quase morreu, saiu da UTI, em menos de um dia, ele foi beber. E não adiantava ela falar com ele do jeito que ela falava, porque o jeito que ela lidava com ele não estava dando certo. E a partir do momento que ela começou a aplicar o método ACA, começou a mudar o jeito de falar com ele, começou a mudar o jeito de lidar com ele nas rotinas do dia a dia, conforme eu ensino. O que aconteceu? Ele parou de beber. E ela me disse que isso aconteceu pela primeira vez
em 4 semanas da mudança da atitude dela. Na mesma cidade, do mesmo jeito. Vitor, mas ele não bebeu nunca mais? Olha, teve algumas recaídas muito completamente diferentes do que tinha acontecido antes, que em vez de durar uma semana, durava uma tarde, depois voltava e queria continuar sem beber. E cada dia são mais raras, cada dia são mais raras, né? Ele ficou 3, 4 meses sem beber, aí tropeçou um dia, muito mais leve do que era, depois continuou sóbrio, continuou dedicado a parar de beber, continuou interessado em ficar sem beber na mesma cidade. Então, assim, sempre mudar de cidade pode ser uma saída? Pode. O governo mudar pode ser uma solução para a população? Pode. Trocar o prefeito da sua cidade pode ajudar com que o seu negócio cresça? Talvez. Sei lá, se as pessoas fossem mais educadas, a sua vida poderia ser mais interessante? Você poderia se sentir menos estressada? Poderia. Se o dólar começasse a baixar, a sua vida poderia ser mais agradável? Talvez. Mas será que vale a pena você se preocupar com isso primeiro? Onde é que será que é mais produtiva a sua energia? Você pensar na motivação e como você se relaciona com o alcoolista? E como você cria motivação para ele parar de beber? Ou se preocupar em mudar já o ambiente? Porque se você muda fora e não mudou dentro, não trabalhou na mudança interna, primeiro sua, depois a dele, você pode estar no lugar que for, que ele vai tender a dar um jeito mais cedo ou mais tarde. Entende? Não adianta você trocar a capa se o livro é o mesmo. Às vezes trocar a capa ajuda, muito. Às vezes faz toda a diferença. Às vezes um bom livro não é lido porque a capa é feia. Mas eu acho que é mais interessante começar mudando o conteúdo do livro e depois a gente pensa na capa. Depois a gente pensa, a capa é inútil, Vitor? Uma capa de um livro não faz diferença nenhuma? Olha, eu vou te dizer, eu acho que até faz. Acho que pode fazer. Muita gente julga um livro pela capa. Mas só capa tende a deixar o mesmo livro. E o mesmo livro tende a ter a mesma história. E a mesma história tende a ter o mesmo final. Se você quiser mudar de final, comece a escrever diferente essa história.